Oi, muito bem-vindo a você que nos acompanha no canal Chanel Pensador. Sempre aqui procuramos estudar um pouco mais da Bíblia Sagrada e entender um pouco mais alguns assuntos a despeito dela. O lema do nosso canal é Pensai nas coisas do alto. Filipenses, no versículo 8, Paulo diz: tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe os vossos pensamentos. Sempre pensar nas coisas do alto. A palavra de hoje é sobre teofania. O quarto homem é o terceiro vídeo da série nesse tema que nós vamos abordar agora, ok? Nesse terceiro vídeo sobre esse assunto, nós vamos falar sobre a importância das teofanias, já que compreendemos o que é uma teofania, os tipos dela, no vídeo anterior. Agora nós vamos falar a razão delas terem ocorrido e como podemos deduzir se elas não eram para satisfazer uma curiosidade humana, Vamos entender isso e também com relação ao desconhecido, ao transcendental, o que ela traz para nós hoje. Também vamos entender que as teofanias não serviam apenas para meras retratações visuais de manifestações divinas. O principal motivo que ensejou os eventos teofânicos foi a necessidade de Deus em chamar a atenção do homem para as mensagens que acompanhariam essas manifestações. A ênfase das teofanias nunca foi o seu aspecto visual, mas a sua mensagem central, o que Deus queria mostrar, o que Deus queria passar, o que o Criador queria dizer naquele momento. Então, queridos, vamos abordar ainda com clareza sobre quem realmente é o anjo do Senhor, o qual a Bíblia cita em várias passagens e que alguns perguntam por que essa frase, esse título, o anjo do Senhor, vem com letra maiúscula ou em negrito na Bíblia. Então, queridos, pegue a sua Bíblia e me siga, pois este é o nosso assunto de agora. Continue ligados. Antes, quero te lembrar, se você não se inscreveu ainda, faça sua inscrição no nosso canal, nos acompanhe, divulgue o nosso canal, compartilhe vídeos, estudos. Eu sei que você vai encontrar no canal algum tema que vai lhe trazer interesse, curiosidade, ou talvez algum amigo, alguma irmão da igreja, você teria assim a satisfação de indicar e de orientar tal tema. Então, passeie em nosso canal após sua inscrição e veja quantos temas interessantes a despeito da Bíblia Sagrada tem ali para edificar a nossa fé. Todas as sextas-feiras nós temos um vídeo novo no canal, por isso acione o sininho, Não deixe de deixar também ali o seu joinha e participe do nosso canal. Chanel Pensador, pensando nas coisas do alto. Pois bem, caros ouvintes, no vídeo parte 1, nós falamos sobre 3 jovens cristãos, amigos de Daniel, que foram jogados dentro de uma fornalha. Por quê? E o que aconteceu com eles, nós falamos todos os detalhes ali. Falamos também sobre os nomes dele, porque que mudou. Sadraque, Mesaque, Abednego, os nomes foram mudados, inclusive também o nome de Daniel, o significado desses nomes. Aí no vídeo parte 2 nós falamos sobre a importância do Targum. Se você não conhecia esse material muito importante para nos ajudar na tradução bíblica, pois bem, o vídeo 2 traz detalhes e mostra o que é o Targum, que foi a tradução da Bíblia hebraica para a aramaica. E falamos também no vídeo 2 sobre a importância da doutrina da eternidade de Cristo. Agora, queridos, nesse terceiro vídeo, dando sequência sobre esse assunto, nós vamos falar sobre as características de uma teofania.
né? Que, como já sabemos, é a manifestação presencial de Deus ou do próprio Jesus no Antigo Testamento. Isso nós já falamos nos vídeos anteriores. Agora nós falaremos em detalhes sobre o que vem a ser de fato o anjo do Senhor, né? Que vem com letras maiúsculas escritas ali na Bíblia hebraica e também nas nossas traduções hoje. Então, amados, peço a você que ainda não assistiu o primeiro e o segundo vídeo, né, desse estudo, numa sequência de 4 vídeos, então assista, né, primeiro, segundo e assista também esse que estamos começando agora, e isso vai dar para compreender melhor o assunto tão importante, né, que estamos comentando aqui sobre teofania. Pois bem, antes é importante não confundir os registros bíblicos de teofania com o uso da linguagem antropomórfica do Antigo Testamento, certo? O antropomorfismo é um recurso de linguagem em que o escritor bíblico ele atribui características humanas para Deus, né? Isso para tornar a mensagem mais clara, mais fácil de ser entendível ali naquela ocasião. Precisa-se, querido, entender essas duas coisas, né? A presença de Deus ali na teofania e em outros textos um antropomorfismo. Tem que se separar essas duas coisas. E para a gente entender melhor essas características, precisamos ler com atenção algumas passagens bíblicas e ver como elas se manifestam a despeito dessa situação. Nada mais prático, mais claro, né, mais real do que a gente trabalhar com a Escritura. É para isso que o canal serve, para a gente trazer o que Deus diz, né, o que Deus orientou e falou na sua palavra para o nosso entendimento, ok? Então, esse é o lema do canal, a gente pensar nas coisas de Deus na Bíblia Sagrada, que é a nossa única regra de fé e prática, certo? Vamos ver melhor então as características das teofanias na Bíblia, ok? As teofanias bíblicas não foram exatamente iguais uma das outras. Nelas, Deus assumiu diferentes formas visíveis para se revelar a algumas pessoas. Há teofanias que se deram através de sonhos, outras através de visões, enquanto outras aconteceram bem diante dos olhos físicos, né, dos seus receptores. Então, queridos, há teofanias que se deram em formas, lugares diferentes, em pessoas diferentes. Exemplos e características de teofania na Bíblia é o que a gente vai buscar agora para entendermos melhor esse assunto, ok? Então, fique aí ligado, preste atenção, se você está com a Bíblia, acompanhe, vamos lá. Podemos destacar algumas importantes características que distinguem os tipos básicos de teofania que a Bíblia registrou, né? Essas que podemos trabalhar. Em primeiro lugar, algumas teofanias ocorreram de forma simbólica. Isso significa que Deus algumas vezes se manifestou a alguém não em forma humana, né? Mas através de símbolos. Mas, queridos, isso não quer dizer que tal manifestação da presença de Deus foi menos real que em uma teofania, né, na qual foi mais visível. Não, a forma não importa. A importância é de receber a mensagem que Deus quer transmitir ali, certo? Então, alguns exemplos de teofanias de forma simbólica que a Bíblia nos traz. A primeira está ali registrada no capítulo 15 de Gênesis, né? Gênesis capítulo 15, versículo 17, que mostra o forno de fumaça e a tocha de fogo, na ocasião em que Deus selou uma aliança com Abraão. Aí apareceu ali o forno e a tocha de fogo. Foi uma manifestação de Deus, mas de forma simbólica, e ali tinha a mensagem para Abraão.
Um outro exemplo está em Êxodo, no capítulo 13, versículos de 21 a 22, que ali é um texto mais conhecido, a coluna da nuvem durante o dia e a coluna de fogo durante a noite, que guiava e iluminava o povo de Israel pelo deserto, ali na direção de Moisés. Então aquela coluna, né, de nuvem de dia para não bater o sol, a coluna de fogo à noite para iluminar o caminho, uma teofania em símbolos, Deus presente ali, mas na forma daqueles símbolos, representando: eu estou aqui, não abandonei vocês. Ainda em Êxodo, no capítulo 20, versículos de 18 a 20, a vez em que os israelitas viram e ouviram trovões e os relâmpagos, som de buzinas, ali o Monte Sinai fumegando com manifestações ali de uma teofania da presença de Deus. Isso em Êxodo 20, trovões, o Monte Sinai fumegando, relâmpagos, som de buzinas, a manifestação em símbolos ali. Ainda em Êxodo, já agora no capítulo 40, podemos observar uma outra, no versículo 34 a 38, né? Também registrado em Levítico 16, está em 1 Reis 8, essa teofania é a nuvem que entrou no tabernáculo e posteriormente no templo em Jerusalém, né? Aquela nuvem também uma teofania à presença de Deus ali de forma simbólica. Há alguns exemplos agora de teofanias não de forma simbólica, mas de forma humana. É o tema, né, o centro, é o foco do nosso assunto, é nessa teofania humana, né, a tangível, poderíamos dizer assim. É quando Deus assumiu a aparência, o corpo humano em caráter temporário. Sem dúvida, dois dos exemplos mais conhecidos são a ocasião em que o Senhor visitou Abraão como se fosse um viajante. Lá, esse caso está registrado em Gênesis, no capítulo 18, né? É um texto muito interessante, anote e depois dê uma lida aí importante. E a outra ocasião é quando Jacó lutou, né, com o anjo, suposto anjo, ali no vale de Jaboque, né, no Vale de Jaboque, ato que está registrado em Gênesis, no capítulo 32, versículo 24. Aí, dentro dessa categoria de teofania, também estão aquelas em que Deus se manifestou através dos escritos bíblicos, chamado ali o anjo do Senhor. Então, toda vez que você pegar a sua tradução bíblica e ali o anjo do Senhor vier com letra maiúscula ou em negrito, conforme, por exemplo, Juízes capítulo 13, versículo 21, quando Moisés, por exemplo, viu a presença do anjo do Senhor no meio da sarça ardente. Ali se tratava do próprio Deus, né, falando com o seu servo. Isso também está registrado em Êxodo capítulo 3. A verdade, queridos, é que nem sempre a designação do anjo do Senhor na Bíblia refere-se a uma teofania. Não podemos também pegar toda a frase, o anjo do Senhor, e falar que ali é uma teofania. Não, precisamos ter um cuidado quanto a isso. Sendo assim, nós precisamos analisar mais a fundo essa questão, né, em outra oportunidade. Quais manifestações foram ali anjo do Senhor, a presença de Deus ou não? Então, tema para um outro assunto. Mas quanto a Cristo e as teofanias do Antigo Testamento, que é esse o ponto que nós queremos chegar. Os estudiosos da Bíblia ainda destacam que na maioria das teofanias em forma humana, se não em todas elas, principalmente quando se trata do anjo do Senhor, o que pode ter ocorrido é uma manifestação da pré-encarnação, uma manifestação pré-encarnada de Cristo. Eles observam certas características interessantes em algumas dessas teofanias. O mensageiro que se manifesta é alguém que, como Deus, da primeira pessoa do singular. Então, é como que
podemos definir assim com mais clareza. Age como Deus, demonstra uma autoridade que só pertence a Deus. Ele é reconhecido como Deus pelas pessoas a quem ele se manifesta e ele é capaz de receber adoração, né? Um anjo comum não estaria debaixo dessas características aí. Contudo, apesar de todas essas particularidades, ainda assim, algumas vezes, o mensageiro se faz distinto de Deus. Por exemplo, quando Deus apareceu em forma humana a Josué, eu estou falando do capítulo 5, versículo 14 de Josué, ali antes dele conquistar Jericó. Ele se identificou como sendo o príncipe do exército do Senhor. Não como anjo do Senhor, mas o príncipe do exército do Senhor. Então, como pode alguém falar como Deus e agir ao mesmo tempo, né, se distinguindo dele? Bons expositores bíblicos têm procurado responder essa pergunta, queridos, apontando para a lógica da doutrina da Trindade. A manifestação de Deus, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Então, o príncipe do exército do Senhor. Certamente você vê livros, estudos, pregações tratando essa frase, o príncipe do exército do Senhor, com o próprio Cristo, né? Então, nesse caso, vamos aprender mais, entender melhor sobre a Trindade Santa para a gente compreender esse aspecto aí. Nós temos aqui no canal um vídeo que trata só sobre esse assunto, a presença da Trindade no Antigo e no Novo Testamento, né? Primeiro vídeo e segundo vídeo, a presença da Trindade no Novo e no Velho Testamento. Primeiro, né, e segundo Testamento. Então, é muito importante para a gente entender a doutrina da Trindade. Aí dá para compreender melhor esses aspectos. Por isso que eu não vou entrar, né, em detalhes sobre essa questão aí dos títulos, né, sobre Deus, sobre Jesus. Aí você ouvindo, estudando, compreendendo melhor a atuação da Trindade, vai ficar bem facinho de você compreender isso daí, ok? É uma outra linha de estudo aí. Somente Deus pode falar, agir como Ele e ainda assim se distinguir dele mesmo, né? E isso nós não estamos falando da essência, que é uma só, né? Pois ele é um só, mas em sua personalidade, aí ele vai diferir. Entenda isso nos vídeos que eu indiquei sobre a doutrina da Trindade, ok? Provavelmente, queridos, essas teofanias tratam-se do aparecimento do pré-encarnado Filho de Deus. Observe, na teofania presenciada pelos pais de Sansão, por exemplo, né? Ali parece bem claro, o anjo do Senhor reivindica o mesmo nome que é atribuído a Cristo pelo profeta Isaías. Eu estou me referindo a Juízes capítulo 13, versículos de 18 a 22, e também está escrito em Isaías no capítulo 9, versículo 6. Alguns teólogos em seus comentários chamam essa teofania de cristofania, né? A presença de Cristo ali. Cristofania é um termo técnico dentro da teologia cristã utilizada para designar as aparições de Cristo no Antigo Testamento, né? O Cristo pré-encarnado que apareceu no Antigo Testamento. Segundo várias posições teológicas, exemplos de cristofanias teriam ocorrido toda vez que você lê na Bíblia a frase o anjo do Senhor, né? Com letras maiúsculas, né? Eu estou apenas recapitulando o que eu já disse anteriormente. O termo hebraico ali para aquele anjo, né, o que a gente pode diferenciar, lembra que eu falei, não pegue todo anjo do Senhor na Bíblia e diga que é Cristo. Não, aí a gente tem que ir já para a raiz original da escrita bíblica. Então, no original, o anjo do Senhor, ali com letra maiúscula, o termo hebraico, né, se pronuncia ali malar ou malear,
né, ali que aparece 65 vezes, né, na Bíblia hebraica. Então, malar pode ser traduzido para nós, no nosso português, como o anjo do Senhor, com letra maiúscula. Esse assunto é para lá de intrigante e, ao mesmo tempo, é muito revelador também, pois, ao que tudo indica e mostra, é que o Filho de Deus já estava presente no meio do seu povo, mesmo antes da sua encarnação. Aí, algo que também a gente esclarece melhor nos vídeos que eu citei sobre a Trindade. Queridos, a Bíblia não fala diretamente que Jesus era o anjo do Senhor ali, né? Do verbo original hebraico malar. Porém, sabemos que em muitos casos ele não relata também claramente ou diretamente sobre determinados assuntos. Mas podemos entender em muitos textos interpretativos que Jesus era de fato o anjo do Senhor. Primeiro temos que entender a colocação da palavra anjo em cada texto lido, certo? Lembra que eu falei, não pegue todo o texto que fala anjo do Senhor e diga que é Cristo. Por quê? Você vai pegar a raiz daquela palavra e ver que anjo é aquele, certo? Aí você vai ver o significado daquele anjo ali, daquela palavra naquele texto. Por exemplo, em hebraico, malea quer dizer o quê? Mensageiro. Em grego, angelos, aí também quer dizer mensageiro. Em latim, angelus, né, que também é mensageiro. Então, malea, angelos, angelos, cada texto vai usar ali uma colocação, né, diferente, e a gente precisa compreender que colocação foi aquela, né? O anjo do Senhor, portanto, vai ser traduzido para nós então como o mensageiro do Senhor. Logicamente que estamos nos referindo aqui apenas nesse título aqui do anjo do Senhor, ok? Dá para compreender assim? Pois, queridos, existem diferenças quando a Bíblia fala de anjos, né? Então, por isso que tem que se pegar o texto certinho ali, para a gente não generalizar. O artigo "o anjo do Senhor" é que vai fazer uma grande diferença quando a gente traz do original para as nossas traduções. Vai fazer uma grande diferença. Só para você entender o que eu estou falando aqui sobre a diversidade da palavra anjo, né? Os títulos de anjos e a pregoação dessa frase na Bíblia. Só para você entender. Quando a esposa vai em uma loja de roupas com o marido e ela escolhe um vestido diferenciado, né, um vestido ali caro que chamou a atenção dela, o marido logo questiona: mas por que você não escolheu um desses outros vestidos aqui, né? Bonito também, né? Talvez mais barato. Aí o que ela diz? Ela vira para o marido e diz: esse que eu escolhi é o vestido. Deu para entender? Então, queridos, vários vestidos ali, talvez mais bonitos, talvez com um preço diferenciado, mas para ela, aquele é o vestido, aquele é o que é o importante para ela, aquele é o que é o principal para ela. Então, viram como o artigo representa uma grande diferença, né, na importância e separação das coisas? Pois é a mesma coisa na Bíblia Sagrada, quando vem o artigo definido "o", né, antes da palavra anjo, o anjo, está sendo declarado que se trata de um ser único. Esse é o anjo, não é qualquer anjo. Esse não é um anjo igual aos outros. Esse é o anjo, ou seja, o anjo mensageiro do Senhor. É diferente em termos de importância, de comparação com os demais anjos, porque o artigo fez aquele anjo se sobressair nas Escrituras. Dá para compreender, queridos? Além disso, quando não aparece esse artigo, o adjetivo substantivo, né, que é iniciado ali em letra maiúscula, ou seja, a primeira letra do nome anjo também virá com letra maiúscula. Algumas vezes não vem
o artigo, mas aí o maiúsculo que era o artigo, quando o artigo está em falta, o maiúsculo passa para a letra A do anjo, né? Que muitos estudiosos pegam ali também como uma cristofania. Ok? Tá dando para compreender, queridos? Veja, essas aparições de Jesus em forma humana aos seres humanos, como já dissemos, são conhecidas então como cristofania, ou seja, usando em termos gerais, para Deus, teofania, para Cristo, cristofania, mas no geral, teofania é a presença de Deus na sua essência, único na Escritura Sagrada. Como eu disse anteriormente, há referências no Antigo e no Novo Testamento sobre anjos, mas apenas no Antigo Testamento é que vemos claramente a aparição do anjo do Senhor, com o artigo ou com a letra A maiúsculo, certo? Então, isso nos dá um ponto para entendermos de cristofania ou de teofania, a presença de Cristo no Antigo Testamento. Por quê? Porque no Novo Testamento você já não vê, né, essa frase, o anjo do Senhor, né, com letra maiúscula ou não aparece mais no Novo Testamento. Por quê? Porque Cristo já está encarnado, presente no Novo Testamento. Dá para compreender? O que ele se identifica como Deus, ele fala como Deus, ele exercita a responsabilidade de Deus. Como exemplo disso, olha em Juízes 2, versículo 1, o que fala sobre distinguir o anjo do Senhor como qualquer um outro anjo da Bíblia. Quando se refere ao anjo do Senhor, leia o texto com atenção que você vai perceber. Ele se identifica como Deus, ele fala como Deus e a ação dele, o exercício dele é como ser de Deus, como a pessoa de Deus. Então, Juízes capítulo 1. Capítulo 2, versículo 1. Subiu o anjo do Senhor de Gigal a Boquim e disse aos israelitas que foi ele quem os tirou da escravidão do Egito, que foi ele quem os levou para a terra que havia prometido aos patriarcas e que nunca iria invalidar sua aliança com o povo. Lendo esse texto, você pergunta, ora, não foi Deus que fez isso tudo? Por que esse anjo falou dessa forma? Subiu o anjo do Senhor de Gigal a Boquim e disse, foi eu que livrei vocês da escravidão do Egito, foi eu quem levei vocês para a terra prometida. Um anjo não fez isso, quem fez isso foi Deus. Então, quando você lê o texto, o próprio texto identifica aquele anjo do Senhor o anjo do Senhor, não é qualquer anjo. Então dá para entender ali que aquele anjo é o próprio Deus. Como você vê, a Bíblia mostra claramente, né, o que devemos entender. No texto das nossas traduções, o anjo do Senhor com letra maiúscula, como você vê aí na tela. Agora, sabe por quê, querido? Obviamente, Jesus já havia encarnado. Isso reforça ainda mais a ideia de que o anjo do Senhor era uma representação de Jesus nos tempos antes dele nascer. Então, como era pré-encarnado, era o anjo do Senhor. Aí não aparece mais esse termo no Novo Testamento, porque Jesus já havia encarnado ali, certo? Tudo isso que estamos falando dentro da teologia é a doutrina da pessoa de Cristo, que é chamada de cristologia, e é crucial entendermos isso para a nossa fé cristã. Precisamos compreender o que é uma cristologia, precisamos estudar cristologia. Será que ainda acontece hoje as teofanias? Além de as teofanias do Antigo Testamento ter como finalidade tornar a vontade de Deus conhecida em determinado contexto, elas também possuíam um significado muito amplo e profundo. Elas apontavam para um propósito redentor e para uma esperança escatológica. A realidade, queridos, das teofanias do Antigo Testamento encontra seu cumprimento pleno e final na bênção da vinda do Filho de Deus
ao mundo. Então as teofanias do Antigo Testamento é como se fosse o prenúncio, né? O verbo vai se encarnar e estará presente entre nós. Aí João, ele resumiu, então, lá quando escreve no Evangelho, e o verbo se fez carne e veio habitar entre nós. É possível dizer que cada uma das teofanias em forma humana registradas no Antigo Testamento prefigurava o milagre da encarnação de Cristo. É como registra o evangelista João. É o que eu citei, capítulo 1, versículo 14. O verbo se fez carne, habitou entre nós e vimos a sua glória. Né? Sentimos no Antigo Testamento, agora estamos vendo porque ele encarnou. Cristo é a teofania permanente, nele está a consumação da revelação de Deus aos homens. Ele é o Emanuel, agora ele é o Deus conosco, como escreveu Mateus no capítulo 1, versículo 23. Se formos ao apóstolo João, já no versículo 18, né, do 1º capítulo, ele escreve: ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito que está junto do Pai se tornou conhecido. Ninguém nunca viu a Deus, mas agora a presença de Deus se torna tangível agora. Né? Por fim, o próprio Cristo enfaticamente declara: quem vê a mim, vê o Pai. João 14, versículo 9. Portanto, querido, se você entendeu bem, não há mais qualquer necessidade de que ocorra novas teofanias como aquelas registradas no Antigo Testamento. Então, como você perguntou, ainda hoje pode acontecer teofanias? Não há mais a necessidade delas, porque eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Ele está presente conosco. O verbo se fez carne, veio habitar entre nós. Você sente ele, você conversa com ele, você ouve ele pela fé. Né? Os cristãos do Antigo Testamento viveram num período em que eles criam um Salvador prometido que haveriam de vir. Agora, hoje vivemos nesse período em que já estamos com o Salvador, ele está em nosso meio. Graciosamente, desfrutamos do estágio superior da revelação de Deus, a história da redenção. Pois bem, queridos, você percebeu que esse estudo foi tratado com brevidade, porque é muito amplo, é muita coisa. Falta de mais tempo impede-nos de fornecer uma exposição mais ampla, mais detalhada. Alguns assuntos aqui dariam muito debate, muito diálogo. Os vídeos sairiam longos, por isso que alguns temas eu tiro à parte e faço um outro vídeo. Mas, queridos, caso você queira sugerir continuidade ou então sugestão de outros temas aqui no canal, deixe seu comentário para que a gente possa refletir juntos, estudar melhor aquele assunto, tirar sua dúvida. Então, fica a sugestão. Você tem alguma dúvida, alguma pergunta, deixa aí nos comentários, né? Porque para a gente esmiuçar muito o assunto vai ser cansativo, né? Vai ser exaustivo nossos vídeos. Certo? Como cristãos, nós acreditamos que a vinda de Cristo está mais próxima do que imaginamos. E cabe a todos os que estão interessados em sua salvação pessoal colocar-se em tal relação com Jesus Cristo para que ele o aceite na sua vinda gloriosa e poderosa. Portanto, pense nas coisas do alto, busque estudar a Bíblia. A Bíblia é para ser estudada, não lida, aberta num salmo em cima da sua estante, não. É para ser estudada, vivida, se alimentar com ela ali. Por isso, caros ouvintes, os exorto para que possamos dar a séria atenção a essas questões. Eu fico muito feliz em estar contribuindo através desse canal para abençoar a tua vida, abençoar a tua fé, aumentar a tua fé, abençoar o teu lar com essas palavras, ok? Então isso nós falamos, nós colocamos, aí chega-se então a teofania da fornalha ardente, que é o tema, é o texto desses estudos que estamos tratando. A fornalha nos ensina então uma experiência divina. A última lição que podemos aprender com a fornalha de fogo é que Deus permite que muitas vezes sejamos lançados em nossas fornalhas ardentes para nos dar experiência com Ele.
Jamais podemos dizer que temos experiência com Deus pelo simples fato de somente ouvi-lo ou ler sobre ele, sem desenvolver uma total intimidade com ele. Um conhecimento adquirido, porém prático. Não é simplesmente uma tentativa, mas uma prova de constatação. Uma coisa é você ouvir falar que Jesus cura, outra coisa é você ser curado por ele. Então, queridos, é por isso que às vezes Deus permite que passemos pela fornalha da aflição, para que tenhamos muito mais experiência com ele. Paulo disse lá em Romanos capítulo 5, versículos de 3 a 5, e não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência produz a experiência e a experiência produz a esperança. Deus deu grande experiência a grandes homens, como por exemplo Enoque, que por sua experiência andou com Deus e foi arrebatado. Noé fez a arca a pedido de Deus, obteve grande experiência através da obediência. Abraão foi chamado de amigo de Deus, pai da fé. José interpretava sonhos e sua vida foi a prova da experiência divina. Moisés falava face a face com Deus, ele viu a glória de Deus. Elias, Eliseu foram grandes e ousados profetas, instrumentos de milagres. Daniel foi exemplo de integridade, de justiça. Ele teve a visão dos últimos dias. O apóstolo Paulo foi arrebatado ao terceiro céu, como a Bíblia registra. Queridos, eu estou falando de fé e obras, vida cristã prática que exerce experiência com Deus. Aí vem a biografia, a vida daqueles 3 jovens crentes. No final de tudo, o Senhor foi glorificado mediante todas essas teofanias que aconteceram. Deus foi glorificado e o grande e perverso rei Nabucodonosor, ele teve que reconhecer o seguinte, ele teve que falar: bendito seja o Deus de Sadraque, de Mesaque, Abdenego, que enviou seu anjo e livrou seus servos que confiavam nele. Isso foi o que o rei disse no final. Isso não é mensagem de autoajuda. Mas se você for fiel a Deus, aqueles que te perseguem, que querem lançar na fornalha, vão reconhecer Deus em você. Então, queridos, Deus faz milagres no fogo. Milagres acontecem quando passamos pela fornalha. Eu não sei, se você que está me ouvindo agora, qual a fornalha de fogo que você se encontra. Eu não sei que temperatura está a tua vida agora, mas de uma coisa eu tenho certeza: se você crê, Deus pode fazer um milagre de te tirar de dentro dessa fornalha que arde na sua vida. Eu vou encerrar este vídeo agora, para você tirar pelo menos uns 4 minutinhos para falar com Deus. Ore agora, ore a Deus, se entregue a Deus, mesmo em meio a essa fornalha. Aqueles 3 jovens tiveram o prazer da companhia de Cristo. Então, mesmo em meio a essa luta tua, tire um tempinho quando encerrar esse vídeo, eleve a tua voz, teu coração e ore para Deus. E não se esqueça, depois de você conversar com Deus, fechar esse vídeo, lança a pergunta de sempre: onde você quer chegar com a sua fé? Aonde você quer ser tirado através da sua fé? Aqueles jovens, eles respeitaram o nome de Deus e por conta disso foram punidos ao fogo. Não tenha medo, porque Deus está contigo. Que Deus abençoe a sua vida. Fechamos esse terceiro vídeo. Não se esqueça, acione o sininho. Nos encontraremos no 4º vídeo, parte final desse estudo, que lançará uma pergunta. O 4º vídeo que vamos lançar na sexta-feira traz uma pergunta: onde estava Daniel quando seus amigos foram jogados no fogo? Este será o nosso 4º e último vídeo na série Teofania, o 4º homem. Eu aguardo você até a sexta-feira. Que Deus te abençoe.